Olá, como vai? Quais os desafios o clima e o meio ambiente guardam para todos nós nos próximos anos? O que o poder público e a Assembleia de Minas têm feito para minimizar as consequências das atividades produtivas e dos eventos extremos, como queimadas, enchentes e o tempo seco? Nossa conversa de hoje é sobre a questão ambiental. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Eu vou começar o programa de hoje falando do fogo na Serra do Curral, que chamou a atenção da população da capital nesse fim de semana. O incêndio começou na sexta, dia 9 de setembro, e só foi controlado 3 dias depois, segundo o Corpo de Bombeiros, que não estimou a área total destruída. E por que esse fato tem tanta relação com o meio ambiente, tema da nossa conversa de hoje? O alcance da destruição e a demora em controlar as chamas estão diretamente relacionados a duas condições do clima do estado nos últimos dias: a alta temperatura e a baixa umidade do ar. O calor foi responsável por incêndios em matas por todo o estado. A Defesa Civil da capital chegou a emitir um alerta de que a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30%, o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é bom para o nosso corpo. Só na Grande BH foram registrados ao menos 151 incêndios no fim de semana. Apesar disso, o balanço do Corpo de Bombeiros divulgado em agosto mostra um cenário atual melhor que o do ano passado. De acordo com a corporação, de janeiro a julho de 2021, foram quase 13 mil ocorrências contra cerca de 9.500 registradas no mesmo período neste ano. O calor ao longo dos anos tem aumentado em razão do aquecimento global, fenômeno causado pelo efeito estufa provocado pelo lançamento de gases poluentes na atmosfera. O Brasil é o quarto maior responsável do mundo pelo aquecimento global, com 5% do total de emissões de carbono desde a metade do século XIX, segundo um estudo da Carbon Brief. De acordo com os especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a intervenção humana é uma das causas mais prováveis do comportamento do clima cada vez mais imprevisível com a ocorrência de eventos extremos. Essas ocorrências são fenômenos climáticos ou meteorológicos que ocorrem em volume acentuado e fora dos níveis considerados normais. Secas prolongadas, chuvas torrenciais e ondas de calor, por exemplo, ocorriam muito menos do que vemos hoje. Mas a crise climática tem tornado tais eventos extremos mais severos e frequentes. E os mais afetados são geralmente os mais pobres, vítimas de enchentes, deslizamentos de terras e outras consequências trágicas. O INMET ainda afirma que as temperaturas no Brasil têm ficado acima da média histórica desde os anos 90 e a última década foi mais quente que a anterior no país. O diretor executivo do ICLEI, que é uma organização não governamental internacional que promove o desenvolvimento sustentável, esteve recentemente numa audiência da Comissão do Meio Ambiente aqui na Assembleia. Ele falou que o governo mineiro precisa estar mais atento às questões ambientais, antecipar cenários e envolver as cidades nas ações de preservação. Para o especialista, a questão climática é hoje a maior ameaça à dignidade humana. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. A chuva intensa mata. As queimadas, na proporção que elas virão daqui para frente, matam. A escassez hídrica mata. Ceifa a dignidade, deixa pessoas sem nada, sem casa, sem seus bens, sem seus entes queridos. Então, a primeira questão diz respeito ao princípio norteador de qualquer Estado: proteger a vida. A questão climática é hoje a maior ameaça à dignidade humana, aos direitos fundamentais. Está aí o conceito de justiça climática, que já foi aqui mencionado. E justiça climática por quê? Porque quais são as áreas mais vulneráveis que são as primeiras áreas a serem afetadas pelos eventos extremos da natureza? As áreas informais, se nós olharmos para as grandes cidades, as áreas informais. Que são as áreas informais? São as áreas que estão na encosta,
são as áreas que estão na beirada de uma nascente, ou de um córrego, ou de um rio, são as áreas que estão com habitação humana, sem a devida formalização, sem devido licenciamento. As pessoas não estão ali porque elas querem, não, gente. Minas ocupa a terceira posição entre os estados brasileiros de maior emissão de gases, provocada principalmente pelos setores agropecuário e energético. O alerta é do professor de Gestão Ambiental da UFMG, Raoni Rajão. Mais de 2/3 da liberação de gases no ambiente tem relação com o uso da terra. Então, sem resolver a questão do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, dificilmente o Brasil vai conseguir cumprir as suas metas, além, né, de prejudicar, né, o próprio agronegócio. Acho que quando você olha os cenários em 2050, 2100 e observa quais vão ser as regiões do mundo onde você vai ter um aumento significativo da temperatura, onde a produção de alguns cultivos passa a ser, inclusive, inviável, né, porque hoje nós não temos genética capaz de sobreviver às temperaturas altíssimas, né, os picos de temperatura alta previstos para 2050, 2100, e ao mesmo tempo a mudança do padrão climático. Então, nesse contexto, a agricultura é também uma grande vítima, né, das mudanças climáticas, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso. Se tirarmos o desmatamento do cenário, segundo os especialistas, a mineração e a siderurgia permanecem como os principais setores responsáveis pelas emissões de gases que causam o efeito estufa. E a expansão da mineração aqui em Minas é um tema que sempre gera polêmicas, justamente pelos danos ambientais causados pelos rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho. No último final de semana, como já citamos, um incêndio na Serra do Curral foi mais um capítulo do conflito entre mineração e preservação do meio ambiente. As chamas iniciaram perto da fazenda Ana da Cruz, terreno que a Taquaril Mineração, a Tamisa, pretende explorar. A empresa trabalha com a hipótese de incêndio criminoso, mas o fato de a origem do fogo ter sido na área da mineradora levantou críticas de ambientalistas. A expansão da mineração na Serra do Curral pela Tamisa está em debate no parlamento há pelo menos 5 meses. Tudo começou quando o Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, concedeu licença para que a mineradora instale um grande empreendimento minerário. Essa autorização foi dada em reunião virtual na madrugada de 30 de abril. Na época, as redes sociais ficaram em polvorosa e a hashtag Tira o Pé da Minha Serra apareceu entre as mais comentadas. O governo de Minas foi muito criticado pela licença porque, além de o COPAM ser vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, 4 representantes do estado votaram no conselho a favor do empreendimento. Também choveram ações na justiça tentando barrar a obra. Isso porque a mineradora quer explorar uma área de 1.250 hectares que inclui vegetação nativa de Mata Atlântica e está em processo de tombamento. Segundo ambientalistas, a abertura da cava ainda colocaria em risco o abastecimento de água na Grande BH. Na Assembleia, o assunto passou por várias comissões, foi tema de discursos no plenário e, por pouco, não foi instalada uma CPI para investigar o caso. Comissões da Assembleia discutiram o tema, deputados foram ao local fazer visitas. Em maio, uma reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e Minas e Energia durou mais de 9 horas. Vieram secretários, técnicos do governo e conselheiros do órgão que aprovou a licença. Os deputados queriam entender como a obra foi autorizada, mesmo com tantos apelos pelo tombamento. Na reunião, a secretária de Meio Ambiente, Marília de Mello, respondeu que foi autorizada uma primeira fase de exploração minerária com a produção de 1 milhão de toneladas por ano em 41 hectares no município de Nova Lima durante 4 anos. Em junho, moradores de bairros vizinhos à Serra ouviram as explicações dos secretários de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico na Comissão de Segurança Pública. O assunto ainda rendeu outras reuniões e apareceu nas sabatinas com os secretários de Estado feitas no Assembleia Fiscaliza. Fora do Legislativo, também houve movimento. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA, chegou a determinar uma proteção provisória para a Serra, de forma que a Tamisa ou qualquer nova empresa não poderia suprimir nenhum trecho de vegetação até que o tombamento fosse analisado. Mas o tombamento está parado por uma decisão da Justiça favorável à mineradora.
Mas como minimizar os impactos de atividades produtivas, como a mineração, no meio ambiente do nosso estado? Uma tentativa de evitar que os rompimentos de barragens ocorram novamente e causem os danos a que assistimos, como mortes, rios contaminados, vegetação devastada, foi a Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada aqui em 2019. Essa lei foi resultado do trabalho da Comissão Extraordinária das Barragens. Na construção do texto, aprovado por unanimidade no plenário, a Assembleia intermediou demandas da sociedade civil, dos movimentos sociais, do governo, do Ministério Público e do mercado. Além de proibir o licenciamento para barragens do tipo das que se romperam, a lei deu prazo para que as mineradoras desativem as 43 estruturas existentes, ou seja, as empresas tinham até fevereiro de 2022 para retirar a água, os resíduos e os diques e migrar para outras tecnologias. Além da Lei Mar de Lama Nunca Mais, dos últimos 4 anos podemos destacar outras 4 normas com ações ambientais aprovadas aqui na Assembleia. A primeira é a Política Estadual dos Atingidos por Barragens, que traz ações para minimizar os impactos dessas estruturas, tanto na vida das pessoas quanto no meio ambiente. Outra lei cria o selo Verde Vida. Esse selo busca incentivar as empresas privadas a incorporar práticas de sustentabilidade ambiental. Uma norma de 2020 é fundamental para melhorar o combate às queimadas, já que permite a contratação temporária de brigadistas pelo Instituto Estadual de Florestas, principalmente nos períodos mais secos do ano, de julho até novembro. Eu também chamo a atenção para a lei que criou o Programa de Reciclagem de Resíduos Veiculares, PRRV, que deve incentivar a substituição de veículos antigos com mais de 20 anos de fabricação por outros novos ou seminovos que utilizem uma tecnologia mais sustentável. O governo de Minas defende a posição do estado na questão ambiental. Na visão do governo, a participação mineira na emissão de gases seria baixa, 7,4%, sendo que temos 10% da população brasileira. A Secretaria de Meio Ambiente afirma que o Plano Estadual de Ação Climática está sendo revisto com a contribuição da Assembleia. A publicação desse plano foi prometida para novembro deste ano. Para minimizar a demora na regularização fundiária, ou seja, para colocar em dia os documentos das propriedades rurais, o governo lançou o Selo Verde, que certifica gratuitamente produtores que já cumprem as normas ambientais. Sobre o cadastro rural dessas terras, o Estado afirma que cerca de 90% das propriedades são de produtores de agricultura familiar e disse que o plano deverá prever ajuda a esses agricultores para a recuperação de áreas degradadas. No fim de agosto, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia entregou à Secretaria da Pasta do Governo de Minas uma cópia de projeto de lei que institui a Política Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas. O objetivo do projeto é assegurar a contribuição do Estado no cumprimento de metas e estratégias na área ambiental. Vamos ver agora as propostas dos 3 candidatos ao governo de Minas mais bem posicionados na última pesquisa de intenção de voto com relação ao meio ambiente. As ações propostas por Zema estão no eixo sustentabilidade do documento. A chapa afirma que integrará o licenciamento, que é a permissão para as atividades que tenham impacto ambiental e a fiscalização delas. Outra medida seria incentivar a energia limpa e renovável, o uso de combustíveis não fósseis, como o etanol, e combater o desmatamento ilegal. Zema ainda promete dar continuidade ao controle populacional de animais, com a identificação e monitoramento dos animais silvestres e domésticos, além de intensificar o combate aos maus-tratos. Se reeleita, a chapa também deve ampliar o programa de concessões de gestão de parques e unidades de preservação. O Plano de Calil defende que o governo do estado implante uma política de meio ambiente que articule mecanismos de proteção e conservação a práticas que assegurem o desenvolvimento sustentável. A chapa afirma que não se deve colocar o impacto econômico acima do ambiental. Por isso, propõe atenção à agenda da sustentabilidade econômica e ambiental,
como o efeito estufa, agendas azul, marrom e verde. Calil ainda apresenta um modelo de gestão de resíduos sólidos que considere as diversidades regionais e integre as iniciativas das cooperativas e associações, incluindo os catadores de materiais recicláveis, nesse processo. A proposta ainda traz a ideia dos arranjos territoriais ótimos, um modelo para viabilizar a gestão compartilhada de resíduos via consórcio entre municípios. Em relação aos impactos da mineração, pecuária e lavoura, o documento aponta a necessidade do Sistema Estadual de Meio Ambiente incorporar a sustentabilidade como princípio. A proposta de Viana também defende o desenvolvimento sustentável. A ideia do candidato é a criação de programa de excelência ambiental, voltado para a concessão de condições especiais a projetos e empreendimentos a serem implantados em áreas de interesse ambiental prioritário, como áreas já degradadas. No caso de locais de preservação, a exploração deve ser feita de forma sustentável. E chegamos ao final do programa de hoje. Outras informações estão no portal do Parlamento. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Obrigada pela companhia e até a próxima.